Olá! Já parou para pensar que tudo, absolutamente tudo ao nosso redor, está o tempo todo nos mandando mensagens? Sabe, uma música, um filme, o jeito que uma cidade é organizada. Pois é, tudo isso esconde códigos. E hoje a gente vai aprender a decifrar esses códigos, a ler o mundo de um jeito completamente novo. O nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai entender essa ideia do mundo como um texto. Depois, vamos conhecer a peça fundamental de tudo isso, o signo. Aí a gente descobre como a linguagem também pode ser uma ação. Em seguida, vamos ver a semiótica funcionando na prática. E, por fim, como usar essa nova ferramenta de análise no dia a dia. Então, vamos lá. A ideia principal é que tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo, pode ser lido como se fosse um texto. Não só os livros que a gente conhece, uma pintura, uma canção, a arquitetura de um prédio. A gente está o tempo todo interpretando as mensagens que esses textos nos enviam, muitas vezes sem nem se dar conta. Isso nos leva à grande pergunta, né? Como é que as coisas ganham sentido? Por que um semáforo vermelho significa pare? Ou por que um sorriso pode significar felicidade? É exatamente esse mistério que a gente começa a desvendar agora. Olha só esses exemplos. De um lado, um objeto de arte feito com material reciclado. Do outro, uma imagem de satélite de uma área urbana. Pode não parecer, mas os dois são sistemas de comunicação. A arte fala sobre sustentabilidade, sobre o que é belo. Já o mapa da cidade comunica sobre organização social, poder, sobre a vida das pessoas. No fundo, tudo é texto. Ok, se o mundo é um texto, qual seria, digamos, a letra fundamental desse texto? O seu bloco de construção. Essa peça-chave é o que a gente chama de signo. Entender o que é um signo é a nossa primeira ferramenta nessa jornada. E aí que entra a semiótica. Falando de um jeito bem direto, a semiótica é a ciência que estuda como os signos criam significado. Ela não olha para as coisas de forma isolada, mas sim para as estruturas e relações entre elas que permitem a gente entender qualquer tipo de discurso. E aqui está o pulo do gato. Todo signo tem duas faces, como se fosse uma moeda. De um lado, a gente tem o significante. É a parte física, aquilo que a gente percebe, sabe? Tipo as letras que formam a palavra C-A-S-A. Do outro lado, tem o significado, que é o conceito mental, a imagem de uma casa que aparece na nossa cabeça. A mágica da comunicação acontece justamente quando esses dois lados se unem. Agora vamos para a nossa segunda ferramenta, que é muito poderosa. A gente costuma pensar na linguagem como algo que serve para descrever o mundo. Mas e se eu disser que a linguagem também age sobre o mundo, criando realidades novas? Essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. Dizer algo pode ser em si fazer algo. Pensa bem. Uma promessa, um pedido de desculpas, uma declaração, não são só palavras, né? São ações que a gente realiza através da linguagem. Para entender melhor, vamos comparar. De um lado, a gente tem os enunciados constatativos, que só descrevem alguma coisa. Se alguém diz a mesa é verde, essa frase pode ser verdadeira ou falsa, simples assim. Agora, do outro lado, tem os enunciados performativos, que realizam uma ação no exato momento em que são ditos. Quando um juiz de paz diz eu vos declaro casados, ele não está descrevendo um casamento, ele está fazendo o casamento acontecer. E essa ação não é verdadeira ou falsa, ela simplesmente tem sucesso ou falha. Certo. Agora que a gente já tem as ferramentas na mão, o signo e a linguagem como ação, vamos colocar isso para funcionar. Vamos decodificar alguns exemplos do mundo real, do cinema, da música e até da vida na cidade. Olha só essa cena do filme Central do Brasil. O menino Josué bate com a ponta de um peão na mesa. É um gesto rápido, quase passa batido, mas do ponto de vista da semiótica é de uma força incrível. Porque mais tarde, no filme, outro personagem é morto de um jeito violento, numa cena que lembra uma crucificação. Aquele gesto do peão, de pregar algo com força, volta na nossa memória como um signo que antecipou a tragédia. É uma analogia visual simplesmente genial. E na música? Música é uma linguagem sonora, certo? Mas essa imagem mostra a Music Animation Machine, uma tecnologia que traduz a estrutura da música, notas, duração, altura, em uma linguagem visual, com formas e cores. Isso mostra como sistemas semióticos diferentes podem conversar entre si. O significado, a estrutura, pode ser transportado de um sistema para o outro, do som para a imagem. Uma cidade é um texto caótico, com muitas vozes falando ao mesmo tempo. Os sons nos contam histórias. O barulho de obra fala de desenvolvimento, o som de sirenes, de emergência. A música que vaza de uma janela, de cultura. E a arquitetura também fala, e muito. Prédios altos podem significar poder, capital. Casas menores e muito juntas
podem revelar tensões sociais. Ler a cidade é ler todos esses signos em conflito. Com tudo isso, fica claro que a semiótica não é só um conceito acadêmico distante. Na verdade, é uma habilidade prática, uma lente nova para a gente enxergar e entender o mundo com muito mais profundidade. Então, vamos amarrar as pontas. A gente viu que a semiótica é a ciência dos signos e que tudo à nossa volta pode ser lido como um texto. Aprendemos que cada signo tem duas faces, o significante e o significado, e que a linguagem não só descreve, mas também age, transformando a realidade. Com essa caixa de ferramentas, a gente consegue decodificar as mensagens ocultas da nossa cultura. E isso nos leva a uma conclusão muito legal. Aprender a pensar de forma semiótica é quase como ganhar um superpoder. É a capacidade de não apenas ver o mundo, mas de entender como ele produz sentido, de ler as entrelinhas em tudo, desde um anúncio de TV até um gesto de um amigo. E com isso, fica uma pergunta no ar. Agora, com essa chave em mãos, que portas podem ser abertas? Que significados ocultos espalhados pelo mundo vão passar a ser descobertos? A leitura, a partir de agora, está lançada.